Neste vídeo vamos falar sobre Gênesis 31 e 32. Jacó teve que trabalhar 7 anos pensando que ia ganhar Raquel e ganhou Leia. E aí teve que trabalhar mais 7 anos para ganhar Raquel. Isaac ganhou a sua esposa sem fazer nada. O servo de Abraão buscou para ele. Então para Jacó tudo é difícil. A partir da hora que nasceu, pegando no calcanhar de Esaú, tudo para Jacó é difícil. O nome dele significa suplantador, aquele que tenta tirar o lugar do outro, aquele que tenta passar o outro para trás. E depois que ele trabalhou para as duas mulheres, Labão disse, não vai embora não, eu tenho visto que Deus tem me abençoado por causa de você. E depois Jacó diz, eu trabalho noite e dia para você, quando uma ovelha é roubada ou é machucada, eu que estou prejuízo, eu trabalho diligentemente. Então Labão queria que Jacó ficasse para ele, porque ele era bom para trabalhar, ele zelava do rebanho de Labão, e Labão viu que era abençoado por causa de Jacó. Daí então ele falou, não vai embora, então qual que é o seu salário que você quer? Aí começaram a colocar salário em cor de ovelha, se era manchado, listrado, sei lá. Tal. E aí falou, todos os listrados é meu. Aí Jacó vai lá e descasca as varas, põe lá nos coxos de mantimento e tal, que as vacas comiam, e disse que nascia listrado porque ele tinha posto, as vacas estavam vendo aquelas varas descascadas. Mas na frente Deus aparece para ele em sonho e mostra que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados. Então, eu acho que não era as varas que Jacó achou que por sua esperteza que estava conseguindo, era Deus que estava abençoando ele. E em 6 anos, Deus pegou quase todos os rebanhos de Labão e deu para Jacó. Por isso que responde a pergunta que nós deixamos no último vídeo. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Toda vez começava a nascer só listrado, então agora vai ser salpicado, vai ser branco, vai ser preto, vai ser... E toda vez que mudava, Deus abençoava e nascia. Labão pensava que estava sendo esperto, mas Deus abençoava Jacó, apesar das más intenções de Labão. E aí nós vemos que em vez de Labão querer ficar com Jacó lá, ele e os filhos dele começaram a ter inveja de Jacó, começaram a ter raiva dele. E aí vem uma outra coisa muito importante para você entender. Muitas vezes a vontade de Deus para sua vida pode vir de várias formas. Circunstâncias. Nesse caso, as circunstâncias começaram a ficar pretas para Jacó lá, então mostrava que é hora de ir embora, não é hora para ficar. Então Deus pode falar através de circunstâncias. Primeiro era positivo, depois fica negativo. Outra coisa, Deus fala em sonhos. Eu até achei engraçado, eu fiz a pergunta, por que Deus falava tanto com Jacó em sonhos? Quando ele saiu da terra, a escada de Gênesis 28, e aqui ele sonha e Deus mostrou os bodes cobrindo o rebanho e manda ele voltar para Betel. E várias vezes Jacó sonhava. Por que Deus falava com ele tanto em sonho? Aí eu fiz a pergunta, talvez é porque não conseguia falar com ele acordado. Se Deus fala muito com você em sonho, talvez seja porque quando você está acordado você não escuta a voz de Deus. Mas é brincadeira. Deus fala com algumas pessoas mais em sonhos e outros de outra forma. Mas de qualquer forma, Jacó depois chamou as mulheres e elas concordaram que era hora de ir embora. E em vez de falar com Labão, ele tira o time, sai fugido. Porque ele tinha medo e capaz com certeza que Labão ia impedir ele de sair. E agora nós chegamos no momento mais crucial na vida de Jacó. É um momento tão histórico quanto aquele momento que Abraão encontrou com Deus. Deus gritou para Abraão quando ele estava oferecendo Isaac. Aquele foi o pico do relacionamento de Abraão com Deus. Aqui nós vamos encontrar o pico do relacionamento de Jacó com Deus. E aqui não vai ser sonho não, tá? Aqui vai ser de verdade. Labão atrás, furioso, querendo pegar ele. Esaú na frente, vindo com 400 homens. Odiava ele antes e ele agora vinha com 400 homens. Por quê? Jacó estava numa prensa, atrás e na frente. Não tinha jeito de escapar. Se tivesse jeito de escapar, Jacó escaparia. Mas não tinha jeito de escapar. Ele, nessa hora, ele faz uma oração desesperada. Sabe que quando você está apertado, você faz uma oração muito melhor do que em qualquer outra hora? Ele orou uma oração tremenda. Deus, eu não sou merecedor de nenhuma das suas bênçãos, e o Senhor tem me abençoado. Me ajuda, me acode. Então, Jacó orava
e tomava providência e usava a sabedoria dele. Mandou rebanhos na frente, fez um monte de artimanha para ver se apaziguava Esaú. Deus falou com Labão para não tocar nele, várias coisas. Mas o principal é que ele lutou com o anjo a noite toda. E o anjo tocou ele, fez ele mancar. O anjo podia ter acabado com ele quase. E quando tocou para ele mancar, era para Jacó desistir. Falar, não aguento mais, eu estou lutando a noite toda, agora me faz mancar? Não, Jacó não desistiu. Jacó insistiu. Ele falou, se você não me abençoar, eu não te solto. Gente, isso é o momento mais alto da experiência de Jacó com Deus. Sabe por quê? Porque Deus elogiou ele e mudou o nome dele. Ele falou assim, você pode ser um trapaceiro, um suplantador, uma pessoa que passa os outros para trás. Mas eu nunca vi uma pessoa tão insistente, tão perseverante, tão ambicioso, que não solta, que não abre mão, que mesmo lutando com o anjo, tocado e mancando, continua insistindo e não abre mão. Você não é mais Jacó, você é Israel. Você lutou com Deus e você prevaleceu. E ele falou, eu chamo esse lugar Peniel porque eu vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Então, como é importante a gente entender isso. Jacó mancou, sentiu todos esses problemas, mas aí quando ele encontrou com Esaú, não teve problema nenhum. Ele encontrou com Esaú estava em paz e tudo foi vencido. Mas aquela experiência com o anjo foi o cume da vida de Jacó.